Eu sei que muitos de vocês já ouviram sobre o liberalismo. Liberais são desumanos e sempre foram. Muitos dos donos de escravos eram liberais. Há liberais que trabalharam para ditaduras. Muitas das potências coloniais eram liberais. Houve genocídios provocados por liberais. E tudo isso é verdade. Os termos são confusos algumas vezes e por isso devemos ser precisos. Hoje nós vamos falar de democracia liberal. Não é um sistema perfeito. Como diria o Emicida, A democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. Bora falar um pouquinho sobre a democracia liberal? Então se liga aí. A democracia tá longe de ser perfeita. Olha a quantidade de injustiças ao seu redor. Tem violência, tem racismo, machismo e homofobia. Se você é pobre num país como o Brasil, dificilmente vai ter acesso a uma educação que te permita melhorar sua vida. Os filhos da classe média, os filhos das elites, já começam a corrida da tal meritocracia com 200 metros de vantagem. Nós não vivemos num país justo. E se revoltar com isso é um direito de cada um de nós. Mas não sou eu que tô dizendo isso não, tá? Quem disse isso pela primeira vez foi John Locke, um dos pais do liberalismo. Se isso te surpreende, vamos voltar duas casas. Liberalismo é um conceito político, não um conceito econômico. Locke, Hobbes e Smith falavam sim de liberalismo econômico, mas defendiam essa bandeira porque quando eram vivos, o rei podia mandar seus soldados invadirem a casa de qualquer um. Locke se revoltou com essa parada e disse: não, a casa é propriedade privada, o governo não pode sair simplesmente entrando desse jeito não, meu truta. Liberalismo é muito diferente de socialismo e não só pelo que se defende. O socialismo nasce de Karl Marx e todas as vertentes marxistas vêm das múltiplas interpretações e releituras de um único homem sábio. E ele era muito sábio mesmo. O liberalismo é muito diferente nesse sentido. Montesquieu, Voltaire, Adam Smith, Rousseau, Kant, Locke, Hobbes, Stuart Mill, Popper. Sim, o Popper, aquele do paradoxo de Popper que tem se falado tanto. Pois é, ele era liberal. Os liberalismos são muitos e discordantes entre si. Keynes e Hayek, por exemplo, discordavam amplamente sobre a economia e os dois eram liberais. O liberalismo, na verdade, é um pacote de princípios. Vamos proteger as minorias, vamos ter um Estado garantido por lei, onde todos são iguais nos seus direitos e deveres. Vamos ter certeza de que nenhum grupo vai ter o poder total. Vamos garantir que exista uma Constituição acima de todos os governantes e que tenhamos grupos políticos que se alternem no poder. Vamos ter certeza de que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção de qualquer natureza, garantindo o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É assim que começa o artigo 5º da Constituição de 88, uma Constituição liberal. A democracia pura vira rapidamente a ditadura da maioria, que se impõe contra a minoria. Lembra disso? Vamos fazer o Brasil para as maiorias! Tem que se curvar as maiorias! Ouço Jair Bolsonaro falando da democracia. Já que eu ganhei, eu posso tudo. É exatamente isso que chamamos de democracia iliberal. Quando a gente pega os princípios do liberalismo e mistura isso com a ideia da participação popular da democracia, dá liga. É verdade que existiam liberais que tinham escravos e até os que defendiam a escravidão. Mas sabe quem eram os líderes do movimento abolicionista no Brasil? Luiz Gama, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, todos eles eram liberais. Porque é isso, garantia do direito da vida, da liberdade e da igualdade. É verdade que tiveram liberais que apoiaram ditaduras. Roberto Campos, por exemplo, estava fechadinho com os golpistas de 64. A tal escola de Chicago deu consultoria econômica pro governo Pinochet. Mas a gente sempre lembra dessa participação da escola de Chicago no governo Pinochet e esquece o quanto a mesma escola de Chicago também influenciou o regime chinês. A gente pode dar muitos nomes para isso. Algumas vezes é pragmatismo, outras vezes é hipocrisia. Pelo caminho da hipocrisia, prega uma coisa, mas age de forma diferente. Mas isso não é uma característica liberal, é uma característica humana. Mas agora precisamos voltar ao conceito que é importante. Não é o liberalismo, é a democracia liberal. O direito que todo cidadão tem ao voto e um sistema no qual, mesmo sendo democrático, a maioria não se impõe sobre a minoria. Que todos tenham as mesmas garantias. Ah, mas não funciona como está escrito. Pois é, não funciona. É aos poucos, é com luta. E nunca foi fácil. A democracia liberal não se propõe utópica. Outros sistemas propõem utopias e entregam ditaduras. Democracia liberal dá trabalho, tem que brigar, como disse o Bakunin, tem que se organizar, como disse o Lenin, tem que entender, como disse o Trotsky, e tem que se posicionar com firmeza, como disse a Rosa.
e continuar, e continuar, e continuar, mas vai melhorando, e melhorando, e melhorando. Perfeito? Não, e provavelmente nunca será, mas a gente continua aqui. Democracias liberais não fazem em 2021 o que elas faziam em 1921. A democracia liberal não é perfeita, mas estão inventando por aí, como na Hungria, por exemplo, democracias iliberais. Nessas, a maioria manda e a minoria se cala porque perdeu. Sabe a liberdade de expressão? Aquela liberdade de gritar bem alto: "Eu discordo, porra!" Não é da democracia. É o pedaço liberal dentro desse regime. Sabe a garantia de você não ser preso sem direito a advogado e ao devido processo? Não é democrática, é liberal. Aí você vai dizer, não tá funcionando. Pois é, não tá. Mas é porque a democracia liberal é uma construção, é lenta e exige tempo de construção, de insistência no processo. De 1985 pra cá são 36 anos. É o período mais longo de democracia que a gente já viveu no Brasil. Nós temos alguns desafios pela frente. E bem grandes, tá? A transição da economia industrial para digital, que vai criar muito desemprego. A profunda desigualdade no Brasil, que prejudica o futuro, tanto das pessoas quanto do próprio país. Trazer o Brasil para competir internacionalmente nos setores de energia limpa e software, porque isso é o futuro. Todas essas coisas estão atreladas e vão exigir investimento em ciência. E não tem regime melhor para lidar com todas essas questões do que uma democracia liberal, que, vamos repetir, não é perfeita. Mas nela, podemos nos organizar e reivindicar o que falta. Se acreditamos nela e entendemos que sua construção é um trabalho constante, se compreendemos que quanto mais gente se engajar nesse exercício, melhor funciona a democracia liberal. Mais cabeças pensando, mais braços construindo, mais gente dizendo onde o calo dói. As pressões contra a democracia liberal vindas de grupos extremistas, de direita ou de esquerda, são a maior ameaça que o Brasil enfrenta. Aliás, não só o Brasil, tá? O mundo inteiro enfrenta esse desafio. Olha o que aconteceu na Polônia, olha o que aconteceu na Hungria, olha o que aconteceu na Venezuela e olha o que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos. As pressões contra a democracia liberal são o maior desafio que o mundo enfrenta. Para finalizar esse vídeo, eu preciso muito fazer um apelo. Não pensem nem por um segundo que eu sou um liberal, muito menos um liberal à moda brasileira. Embora eu reconheça o conceito do liberalismo e a importância dele dentro da nossa sociedade moderna. Ainda assim, o liberalismo preencheu também muitos espaços importantes no campo da esquerda. Até mesmo alguns estudiosos consideram Rosa Luxemburgo uma socialista liberal, já que ela nunca foi lá muito fã da tal ditadura do proletariado e do controle central dos partidos comuns aos marxistas que lhe foram contemporâneos, certo? Então, eu acredito que devemos tratar os conceitos pelo que eles são e não para aquilo que a nossa imaginação quer que eles sejam. Nós precisamos entender as coisas como elas são, pois se tratarmos o liberalismo como simplesmente esse monstro, nós não estamos sendo muito diferente das pessoas que dizem que comunistas comem criancinhas, que comunistas querem roubar a sua casa, querem fazer com que outras famílias morem lá. E não, você não pode escolher não, de repente vai ser a família Lima que vai ocupar sua casa, tá? Então vota no Collor, porque senão o bicho papão do comunismo vai sair debaixo da sua cama. Frequentemente eu vejo nas pessoas de esquerda um equívoco do entendimento do que é o conceito liberal. Nesse vídeo, eu quis mostrar que a democracia é liberal e que o liberalismo nem sempre pertence à direita, ok? É isso aí, meu povo. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, manda um comentário. Você concorda ou você discorda do que eu disse aí? Se você discorda, por que você discorda? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você é contra esse governo fascista? Você é? A gente também é, tá? Então se inscreve no canal pra ajudar a gente a engajar, porque aqui a gente faz oposição todo dia a esses cretinos. E eu sou o Dan, do lado leste da periferia de São Paulo, diretamente pra Rádio Mulambo. Falou, valeu!